Olá, aqui é o professor Antônio Oliveira, bem-vindos a mais uma aula 4, Forças, Aplicações no Corpo Humano. Como vamos falar de força, é importante que seja explicado o conceito de força. A força é um dos conceitos fundamentais na mecânica clássica, onde esse conceito de força ele também está relacionado com as 3 leis de Newton. Assim, a força é uma grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando-lhe a velocidade, seja na sua magnitude ou direção, já que a velocidade se trata de um vetor. Como assim a velocidade é um vetor? O vetor é uma grandeza. Para ser caracterizada, ela precisa de uma direção, sentido e um módulo. Módulo é o valor. Então, precisa de um valor, de uma direção e de sentido. O contrário de um vetor é uma grandeza escalar. Vamos a um exemplo disso. Se considerarmos o cursor do mouse que está parado neste ponto e eu disser que o cursor do mouse vai se deslocar a 5 centímetros e eu perguntar a vocês aonde o cursor do mouse vai ficar, nós estamos falando de deslocamento. E deslocamento é uma grandeza vetorial. Precisa de um valor, que aqui como eu falei foi 5 centímetros, mas precisa de uma direção e de um sentido. Logo, essa pergunta que eu fiz, vocês não poderiam respondê-la com certeza, pois não foi dado a direção e nem o sentido. E existe a possibilidade, então, desse cursor está em qualquer local a 5 centímetros. Então eu preciso falar da direção e do sentido. Agora se eu falasse o cursor do mouse vai se deslocar 5 centímetros na horizontal, então eu já falei que ele vai se movimentar na horizontal. Já é uma informação a mais, mas mesmo assim não diz nada ainda onde o cursor do mouse vai ficar. Mas se eu falar que eu vou movimentar ele na horizontal da esquerda para a direita, então agora vocês sabem que são 5 centímetros. Se o cursor do mouse está aqui, então vai ser aproximadamente nesse ponto aqui. Agora eu falei 5 centímetros, direção, que é horizontal, e o sentido, que é da esquerda para a direita. Mesma coisa, a velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial. E o que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é, por exemplo, a temperatura. A temperatura, por exemplo, se eu falar a temperatura da sala está a 20 graus Celsius, eu quero diminuir mais 2 graus. Então fica fácil dizer que a temperatura da sala vai para 18 graus Celsius. O que não foi fácil quando eu perguntei aonde ficaria o cursor do mouse, porque eu não falei da direção e do sentido. Então, velocidade é uma grandeza que tem direção, tem sentido e tem a magnitude, ou chama de módulo. Mas nós estávamos falando de força. A força também é uma grandeza vetorial. E essa grandeza vetorial ela tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando-lhe a velocidade, seja na sua magnitude ou direção. O que significa isso? Significa que, por exemplo, algo que está se movendo de forma circular, neste caso, mesmo que o valor da velocidade seja constante, essa velocidade não é considerada constante. Mas como assim? Por que essa velocidade não é considerada constante? Porque essa velocidade que está em movimento circular está mudando a direção. Então, embora não mude o valor, digamos que algo está com velocidade circular de 30 km por hora e essa velocidade permanece a mesma, o que nós chamamos de velocidade constante. Mas isso, a magnitude dessa velocidade, a direção está mudando, porque uma hora o carro aponta para um lado, hora o carro aponta para outro, hora o carro aponta para outro e assim por diante. Então a direção está mudando. Se a direção está mudando, significa que tem uma força associada a isto. Então, vimos que a força é um dos conceitos fundamentais da mecânica clássica. Ela está relacionada com as 3 leis de Newton. É uma grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando-lhe a velocidade, seja tanto na magnitude como na direção, já que a velocidade se trata de um vetor. Outra palavrinha que ficou aqui é inércia. O que é inércia? A ideia de inércia é a ideia de não mudança. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre a inércia lá na primeira lei de Newton. Como corolário, chega-se ao construto que a força pode causar deformação em um objeto flexível. Então, de uma maneira geral, nós podemos fazer um conceito bem simples de força, onde a força é qualquer agente externo que modifica o movimento de um corpo livre ou causa deformação num corpo fixo. Quando estudamos forças, podemos tomar 2 enfoques para analisar essas forças. O primeiro enfoque é pelos seus efeitos. E aí nós temos como exemplo, para os seus efeitos, as 3 leis do movimento de Newton, que vão ser anunciadas mais à frente. E a outra forma de analisar é pelas suas características e origens. Um exemplo disso é a lei universal da gravitação, também formulada por Isaac Newton, e a lei de Coulomb, que são exemplos do segundo tipo de enfoque, ou seja, o enfoque pelas suas características e origem. Como dito, temos
as 3 leis do movimento, as chamadas 3 leis de Newton. E também vamos apresentar os conceitos de força de campo e força de contato. Primeira lei de Newton, ou lei da inércia. O que diz essa lei? Ela diz que no sistema de referência inercial, um corpo que não está sujeito a nenhuma força externa se mantém em repouso ou se move com velocidade constante. Assim, essa lei traduz a ideia de que existe um referencial em que o estado de movimento de um corpo isolado, não sujeito a forças, permanece inalterado. De outra forma, essa lei fala o seguinte: um objeto que está parado em um referencial inercial, ele só vai se mover se houver uma força que o tire dali. Ou ainda, um objeto que está com velocidade constante e retilínea, ele só vai parar de se mover com velocidade constante e retilínea se uma força for aplicada. Vejamos mais exemplos disso. Na figura temos o ônibus que transporta 2 pessoas. O ônibus e as pessoas estão se movendo, estão com uma certa velocidade. De repente, o ônibus é freado, ou seja, é aplicada uma força no ônibus. O ônibus tende a parar. Porém, essa força é aplicada no ônibus, não nas pessoas que estão no ônibus. O que acontece? As pessoas que estavam com movimento tendem a continuar esse movimento. O ônibus que estava com uma velocidade constante tenderia a manter essa velocidade constante se nenhuma força o fizesse parar, mas aí acontece que uma força faz o ônibus parar. As pessoas que estão dentro do ônibus, a tendência é que elas continuassem em movimento. Por isso, essa sensação de que elas são jogadas para frente, porque elas continuam com o movimento. Exemplo semelhante é a de o cavalo e o cavaleiro, onde o cavalo e o cavaleiro estavam em movimento. Quando o cavalo dá uma brecada, o cavaleiro tende a prosseguir com sua velocidade e assim é jogado para frente. Outro exemplo é quando nós temos um movimento circular. Como foi dito lá mais atrás, a ideia da inércia é manter-se ou parado ou no movimento retilíneo e uniforme. Retilíneo significa movimento em uma reta e uniforme com a mesma velocidade. Também foi dito que a velocidade é uma grandeza vetorial e quando nós estamos em movimento circular significa que existem forças para que haja esse movimento circular, porque está acontecendo mudança de velocidade. E se há mudança de velocidade, é um indicativo de que há forças atuando ali. Então, o que acontece? Um carro que está fazendo uma curva, é preciso força para que ele faça essa curva, porque por inércia o carro tende a sair da tangente. Vamos a um exemplo para entendermos a primeira lei. Uma partícula A está livre da ação de forças, enquanto outra partícula B está sujeita a 2 forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. É correto afirmar que as partículas estão em repouso? Vejamos o caso da partícula A e vejamos o caso da partícula B. A partícula A está livre da ação de forças, ou seja, a força é nula. Então, se a força é nula, nós podemos dizer que o objeto está em inércia. A partícula B está sujeita a 2 forças da mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então, se somarmos essas forças, a força resultante também será nula. Então, nós podemos dizer que a partícula A e a partícula B estão em inércia. Agora, nós podemos dizer que elas estão em repouso? Esta pergunta é feita exatamente para entendermos melhor isto. E a resposta é não. Eu não posso dizer que elas estão em repouso. Posso dizer que elas estão em inércia. E o conceito de inércia é parado, com velocidade zero, ou em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, com a velocidade que se mantém constante em linha reta. Isso é inércia. Então eu não posso dizer que ela está em repouso, porque ela pode estar em repouso, mas por outro lado ela pode estar em movimento retilíneo e uniforme. Então a resposta é não, pois no caso temos 2 partículas isoladas e de acordo com o princípio da inércia, as partículas ou estão em repouso ou realizam movimento retilíneo uniforme. Outro exemplo, um ponto material está em repouso em relação ao referencial inercial. É necessária a aplicação de uma força para tirá-lo do estado de repouso? A resposta é sim. A força aplicada ao ponto é a causa da variação de sua velocidade. Como foi dito anteriormente, se há mudança de velocidade, significa que tem forças atuando. Outro exemplo, é necessária a aplicação de uma força para manter um ponto material em movimento retilíneo uniforme? A resposta é não. Por quê? A força, quando não equilibrada, produz no ponto material variação da velocidade. Ou seja, aqui nós estamos falando do próprio princípio da inércia. A inércia, falamos que esse ponto material está inerte, ou quando ele está
em repouso ou quando está em movimento retilíneo uniforme. E quando o material está inerte, acontece o quê? Acontece que a força resultante desse ponto material é nula, é zero. Então não é necessário uma força. Vejamos mais outro exemplo. Observe as cenas abaixo. Comente o que ocorreu com o menino utilizando o conceito de inércia. Resposta: quando o cão entra em movimento, o menino em repouso em relação ao solo tende por inércia a permanecer em repouso. Note que em relação ao carrinho, o menino é atirado para trás. O mesmo exemplo lá do ônibus. Aqui, o cachorro aplica uma força no solo, e com isso começa a se movimentar, porque o solo aplica uma força nele, e assim esse cachorro começa a se movimentar. Porém, essa força que fez o cachorro se movimentar foi aplicada apenas no cachorro e não no menino. Como o menino estava em repouso, ele tende a permanecer em repouso, e assim tem essa sensação de ser jogado para trás. Então, sendo enunciada a primeira lei de Newton, agora vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton está bem relacionada a como nós podemos calcular uma força resultante em um corpo. Assim, a segunda lei de Newton diz o seguinte: sobre um corpo acelerado, age uma força externa que está relacionada com a aceleração da seguinte fórmula: a força é um vetor, é igual a massa vezes a aceleração, que é um vetor. Nesta formulação está explícito que o efeito, que é a aceleração adquirida pelo corpo, está diretamente relacionado à sua causa, que é a força, através da massa m. Pode-se usar esta equação para se determinar as forças a partir das acelerações observadas. Assim, essa segunda lei de Newton é uma expressão matemática que nos diz como calcularmos a força resultante aplicada em um objeto. Essa força resultante aplicada em um objeto vai ser igual à massa desse objeto vezes a aceleração que esse objeto adquiriu. Partindo para a terceira lei de Newton, chamada lei da ação e reação. Essa lei nos diz que as ações mútuas entre dois corpos são sempre iguais e contrárias. Isto é, a cada ação corresponde uma reação igual e oposta. Esta lei relaciona as forças de interação entre dois corpos quaisquer, onde diz que a força que um objeto 1 aplica no objeto 2 é igual à força que o objeto 2 aplica no objeto 1. É importante notar que as forças estão agindo em corpos diferentes. Isto é, F1 em 2 é a ação do corpo 1 sobre o corpo 2, enquanto que F2 em 1 é a reação do corpo 2 sobre o corpo 1. Lembra que no slide do cachorro falei que o cachorro aplicava uma força no chão e o chão aplicava uma força no cachorro, e é por isso que ele se movimentava? Ali nós estávamos falando da lei da ação e reação, ou da terceira lei de Newton. Repetindo a lei da ação e reação, as ações mútuas entre dois corpos são sempre iguais e contrárias. Isto é, a cada ação corresponde uma reação igual e oposta. Nós podemos ver isto em fenômenos elétricos e em fenômenos magnéticos. Por exemplo, se pegarmos dois ímãs que se repelem, a força que o ímã 1 exerce no ímã 2 é a mesma força que o ímã 2 exerce no ímã 1. E se for para os ímãs que se atraem, a força de atração do ímã 1 no ímã 2 é a mesma força do ímã 2 no ímã. Então vimos aquela primeira abordagem que era os efeitos, explicado pelas três leis de Newton. Agora vamos falar sobre a origem, as causas dessa força. Um exemplo de como a força está relacionada às suas causas pode ser visto na lei universal da gravitação. Esta lei, que na realidade é uma teoria da gravitação universal, ela afirma que um corpo de massa m1 em presença de outro corpo de massa m2 a uma distância r está sujeito a uma força atrativa, denominada força gravitacional, cuja intensidade é dada da seguinte fórmula: força igual a um g, onde esse g é uma constante universal de gravitação, vezes a massa 1 vezes a massa 2, dividido pela distância, que chamamos de r, ao quadrado. Repetindo, nós temos a expressão: a força gravitacional entre dois corpos é g, a constante gravitacional, vezes a massa 1 vezes a massa 2, dividido pela distância ao quadrado. Nesta expressão está explícita a origem da força de interação, as massas dos corpos, e também o modo como esta força varia com a distância, o inverso de seu quadrado. Ou seja, quanto mais distante, menor é a força entre elas. Agora uma questão para os alunos. Questão 1. Escrevam uma expressão para a força de interação elétrica, chamada de força de Coulomb. Alguns chamam de força de Coulomb, mas como nós estamos falando de um francês, a pronúncia correta é Coulomb, força de Coulomb. Repetindo, escrevam uma expressão para a força de interação elétrica, chamada de força de Coulomb, entre as cargas Q1 e Q2, separada por uma distância r, sabendo-se que essa força se comporta de maneira semelhante à gravitacional. Então a dica aqui é: se comporta igual à gravitacional, então essa força vai ser igual a uma constante vezes, lá na gravitacional nós tínhamos massa, aqui nós temos carga, vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância
distância ao quadrado, se de fato essa força se comporta semelhante à gravitacional. Então nós teríamos a força, neste caso é a força elétrica, igual a uma constante vezes carga 1 vezes carga 2 dividido por r ao quadrado. Agora vamos falar sobre força de campo e força de contato. Nos exemplos de forças mencionados anteriormente, a interação dos corpos se dá sem que eles entrem em contato. Essas forças são chamadas de força de campo. Nós temos exemplos da força gravitacional e temos exemplos da força elétrica e força magnética. Ou seja, ali nós tínhamos atração, repulsão, mas não existia contato entre esses dois corpos, ou corpos carregados com carga positiva ou negativa, ou corpos com campos magnéticos, ou corpos com campos gravitacionais. Ali as forças eram forças à distância, isso força de campo. Se os corpos se tocarem durante a interação, as forças envolvidas serão denominadas forças de contato. Para ilustrar o que disse, uma mão puxando uma mola, existe uma força para puxar essa mola, é uma força de contato. A moça puxando um carrinho com a criança, ela faz uma força no carrinho, mas como ela está segurando o carrinho, é uma força de contato. O rapaz chutando uma bola de futebol americano, ele aplica uma força nessa bola, mas como ele entra em contato com essa bola, é uma força de contato. Já as forças de campo, nós temos a massa 1 e a massa 2, uma massa pequena e uma massa grande, onde essas massas se atraem mutuamente. Essa força é uma força de campo. Nós temos uma carga negativa e uma carga positiva. Existe uma atração mútua entre essas duas cargas, mas nós não temos contato, então essa é uma força de campo. Nós temos uma barra magnética e o metal, onde está escrito em inglês iron. Assim, essa barra magnética vai atrair a barra metálica e nós temos uma força de campo. Outro exemplo de força de contato é a força de arrasto sobre uma bolinha que se move no meio viscoso. A origem dessa força se deve ao contato entre a bolinha e as moléculas do meio. Se a velocidade da bolinha for pequena, a força de arrasto será proporcional à velocidade. Ou seja, a força é uma constante vezes a velocidade. Entretanto, se a velocidade for alta, a força passará a ser aproximadamente proporcional ao quadrado da velocidade. Assim, a força vai ser uma constante vezes a velocidade ao quadrado. Assim, a dependência com a velocidade é uma característica desse tipo de força, a força de arrasto. Dos exemplos citados, pode-se extrair uma das características mais importantes de qualquer força, seja ela de campo ou de contato, sua origem material. Desta forma, pode-se classificar, por conveniência, as forças da natureza em forças fundamentais e forças derivadas. As forças fundamentais representam as forças de interação na sua forma mais irredutível e independente, das quais se podem deduzir todas as forças derivadas. Então, essas forças fundamentais são a força gravitacional, a força eletromagnética. Quando falo eletromagnética é porque o fenômeno de eletricidade e magnetismo estão juntos. E aí nós temos a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essa força nuclear forte e essa força nuclear fraca, nós estamos falando aí de forças que acontecem no núcleo. Outra coisa interessante é que todas as forças fundamentais são forças de campo, cujo raio de ação vão desde a 10 a menos 16 metros até milhões de anos-luz, no caso da força gravitacional. Então nós temos forças cujo raio de ação é muito pequeno. A princípio nós poderíamos dizer que são forças de contato, que estão próximo, mas nós estamos falando de um mundo muito pequeno também, que é o núcleo, é um átomo. Então, para o átomo, as distâncias que nós estamos falando são distâncias grandes, então acabam sendo também forças de campo. E as forças gravitacional e eletromagnética, como a gente já viu, são forças de campo. Então, as quatro forças fundamentais, força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca, são forças de campo. Se temos as forças fundamentais, temos as forças derivadas. E as forças derivadas incluem forças elásticas, moleculares, de atrito, devido à tensão superficial, entre outras. Basicamente, as forças gravitacional e eletromagnética dão origem aos fenômenos discutidos na mecânica clássica, como eletricidade, magnetismo e mecânica estatística. As forças eletromagnética e nucleares são responsáveis pela estrutura dos átomos, moléculas, líquidos e sólidos, assim como as interações entre elas. Agora nós temos mais uma questão para o aluno, que é de 3 exemplos de força, explicitando sua origem e característica. Para responder essa questão, não precisamos ir muito longe, pois há pouco nós falamos de forças magnéticas, forças elétricas e forças gravitacionais. Questão número 3, com base em que tipo de forças se estudam? Letra A, os movimentos dos planetas. Letra B, a atração de papéis picados
competente atritado. Letra C, o passeio de um mosquito na superfície de uma poça de água. Agora vamos falar sobre a força normal de contato. Sabemos que a força gravitacional que a Terra exerce sobre um bloco em repouso sobre uma superfície, como é mostrado na figura, possui direção vertical e é dirigida para baixo. Como o bloco está em repouso, a força resultante sobre ele deve ser nula. Portanto, deve existir uma outra força agindo verticalmente de baixo para cima sobre o bloco, que é a reação da superfície sobre ele. Vamos entender isto. Esse bloco está sobre uma superfície e sabemos que existe uma força gravitacional mg para baixo. Mas se esse bloco está parado, significa que a força resultante sobre ele é zero. E se a força resultante sobre ele é zero e tem uma força para baixo, significa que vai ter uma força para cima e quando somada com essa, dê um resultante igual a zero. Então, essa força para cima é uma força que nós chamamos de força normal de contato. O bloco comprime a superfície, podendo produzir maior ou menor deformação, dependendo de suas naturezas. A essa compressão, a superfície reage com uma força de igual direção e de sentido contrário sobre o bloco, chamada força normal de contato. Aqui nós estamos aplicando a terceira lei. O bloco exerce uma força sobre a superfície. A superfície exerce uma força sobre o bloco. Então, no bloco vamos ter a força peso, que atua no bloco, e uma força normal, que atua no bloco. Dessa maneira, o bloco exerce uma força de contato N sobre a superfície e esta reage com a força de contato N sobre o bloco. Devido ao estado de repouso do bloco, a força N tem a mesma intensidade da força peso Mg, embora suas origens sejam diferentes. Questão número 4. Por que as vértebras lombares, localizadas na parte inferior da coluna vertebral humana, são maiores do que as cervicais, logo abaixo do crânio, e práxicas? Então, se observarmos, as maiores vértebras são as vértebras lombares, são 5. Depois, intermediária, nós temos as vértebras torácicas, são 12. E, por último, nós temos 7 vértebras cervicais, que são menores. A pergunta é por que essas vértebras que estão embaixo são maiores do que as vértebras que estão em cima? Se pensarmos no que foi dito logo atrás sobre força normal de contato, nós sabemos que o crânio vai comprimir as vértebras cervicais e essas vértebras cervicais vão comprimir as vértebras torácicas e as vértebras torácicas vão comprimir as vértebras lombares. Logo, a força-peso sobre as vértebras lombares é muito maior do que a força-peso sobre as vértebras torácicas e bem maior do que as vértebras cervicais. Então, nós justificamos que essas vértebras são maiores, que é exatamente para resistir à força-peso das que estão acima dela. Agora falaremos sobre força de atrito. Considere o bloco abaixo. Se lhe for aplicada uma força externa F na direção paralela à superfície sobre a qual está colocado, haverá uma resistência ao movimento devido ao atrito entre o bloco e a superfície. O bloco só se moverá se o módulo da força F for maior do que o da força de atrito estático. Então, observando a figura, eu vou ter uma força de atrito que é sempre contrária ao movimento e, na realidade, eu só vou ter esse movimento se essa força aplicada for maior do que a força de atrito. O atrito pode ser entendido microscopicamente como uma imperfeição na superfície, o que causa resistência ao movimento. Vimos que para tirar o objeto do repouso, a força tinha que ser maior do que a força de atrito estático. Porém, uma vez em movimento, a força resistiva, em geral, torna-se menor e uma força externa menor será suficiente para manter o bloco em movimento uniforme. Essa força resistiva menor se chama força de atrito dinâmico. Então, quando o objeto está parado, você aplica uma força maior para tentar tirar ele do repouso. Essa é a força de atrito estático. Quando ele sai do repouso entre movimento, essa força de atrito diminui e aí nós chamamos de força de atrito dinâmico. Verificou-se experimentalmente que as forças de atrito estão relacionadas às forças normais de contato entre a superfície e convencionou-se denominar a razão entre elas de coeficiente de atrito, que é uma grandeza adimensional. Assim, o coeficiente de atrito estático é definido pela seguinte forma: μe, essa letra que parece um U, é o μ, uma letra grega. μe, que é o coeficiente de atrito, é igual à força de atrito estático dividido por N, que é a força normal de contato, onde Fe é a força máxima de atrito estático, sem ocorrência de movimento relativo entre as superfícies. De modo geral, essa força de atrito estático ela é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Já o coeficiente de atrito dinâmico ele vai ser o coeficiente de atrito dinâmico é igual à força de atrito dinâmico dividido pela normal, ou de outra forma, a força de atrito dinâmico é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Aqui é mostrado um gráfico para que possamos entender como se dá essa força de atrito dinâmico e essa força de atrito estático. Então é aplicada uma força crescente, onde essa é a força
força máxima de atrito estático e o objeto aqui ainda está parado. Quando se chega na força máxima de atrito estático, você está na iminência do movimento. Logo que começa a se movimentar, essa força de atrito diminui e se mantém constante. Aqui você tem a força de atrito dinâmica. Vejamos alguns valores do coeficiente de atrito estático. Material, junta óssea lubrificada. O coeficiente de atrito estático é de 0,003. Junta do tendão e bainha do músculo. Aqui o coeficiente de atrito é maior, 0,013. Aço sobre o gelo, o coeficiente de atrito é um pouco maior, 0,03. Então aqui nós podemos já observar que a junta óssea lubrificada e a junta tendão e bainha do músculo tem um atrito estático bem baixo, porque o aço sobre o gelo já é considerado um atrito bem baixo. O aço sobre aço lubrificado, 0,10 a 0,15. Madeira sobre metal seco, 0,2 a 0,6. Madeira sobre madeira seca. Aqui já temos um coeficiente de atrito um pouco alto, 0,25 a 0,50. Couro sobre madeira, 0,3 a 0,4. E assim por diante. Podemos ver também que a borracha sobre sólido em geral tem um coeficiente de atrito estático bastante alto. Vejamos o coeficiente de atrito dinâmico, também conhecido como cinético. Para o latão sobre o gelo, temos 0,02. Gelo sobre gelo, 0,02. Aço sobre aço seco, 0,23. Borracha sobre concreto, 1,02. Para ilustrar que o coeficiente de atrito estático é maior do que o atrito dinâmico, é mostrado essa tabela de comparação, onde nós temos material aço com aço, alumínio com aço, cobre com aço, borracha com asfalto seco, borracha com asfalto molhado. Quando comparamos o coeficiente de atrito estático com o coeficiente de atrito dinâmico, nós podemos ver que a força de atrito estático é maior do que a força de atrito dinâmico. Peguemos o aço com aço, nós temos 0,74 versus 0,57, ou borracha com asfalto seco, 1 para o coeficiente de atrito estático e 0,80 para o coeficiente de atrito dinâmico. Questão número 5. A locomoção controlada dos animais se deve à existência da força de atrito entre o chão e os pés ou patas. Explique o andar normal de um ser humano com base na análise das forças que atuam sobre os pés. Aqui a dica que eu dou para o aluno é lembrar da terceira lei de Newton, ação e reação. Lembrar que o nosso pé com o chão existe uma força de atrito e assim você pode explicar o andar normal de um ser humano. Falemos agora sobre força de compreensão. O corpo comprimido por duas forças opostas de igual intensidade se mantém em repouso. Entretanto, essa situação é diferente daquela em que esse corpo está em repouso sem sofrer ação de nenhuma força. Isso então que o corpo está sob ação de força de compreensão, como é ilustrado na figura abaixo, onde nós temos um bloco onde é aplicada uma força 1 e uma força 2. E é claro que dependendo da natureza do corpo, a intensidade dessas forças, podem ocorrer deformações ou rupturas do mesmo. Falamos sobre força de compressão, agora vamos falar sobre força de tração. O corpo sob a ação de duas forças opostas de igual intensidade que o puxam se mantém em repouso. Disse que o corpo está sob a ação de forças de tração. Mostra a figura abaixo. Neste caso, nós temos uma força 1 e uma força 2, que são iguais, sentidos contrários. Porém, esse bloco da imagem ele está sendo acionado. Igualmente, como acontece para a compressão, dependendo da natureza do corpo, da intensidade dessa força, podem ocorrer deformação ou rupturas do mesmo. Um exemplo de objeto que está submetido à força de tração pode ser o braço carregando uma grande massa. Neste caso, o braço está sendo acionado. Aqui nós temos exemplo da força de tração e da força de compressão. Uma vértebra, o disco, acontece dois tipos de força. O disco pode ser comprimido, assim tem uma força de compressão, assim como o disco pode ser tensionado, havendo ali uma força de tensão. Já nas articulações, é mostrado na imagem à direita, podemos também ter pressão, assim como podemos ter ação, onde alguns músculos podem ser comprimidos, assim como alguns músculos podem ser acionados. Assim, nós temos a questão número 6, onde pede-se dois exemplos de força de compressão, dois forças de tração que atuam sobre o corpo humano. Nosso corpo está repleto de exemplos de força de pressão e força de tração, principalmente se considerarmos as articulações joelho, cotovelo, vértebras da coluna, mãos, braços, pernas e assim por diante. Todos esses são exemplos onde pode haver força de compressão e força de tração, em locais bem específicos. Assim ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula. Até mais.